Olá pessoal, a gente vai fazer uma revisão, desse assunto aqui de equações do segundo grau, antes da gente começar a função, falar da função do segundo grau, tá? Então, para a gente recordar o que vem a ser a equação do segundo grau. É toda equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Então, toda equação que estiver nesse formato aqui, onde o expoente aqui do termo, o maior grau aqui for 2, é chamada equação de segundo grau. O a, o b e o c são números reais, tá? Então, eles serão substituídos por números. E o a tem que ser sempre diferente de zero. É a condição de existência da equação. Então, aqui embaixo tem alguns exemplos. X² mais 3x menos 8 igual a zero. É um exemplo de uma equação de segundo grau. O a é o número que está na frente do x² aqui. Então, quando não tem número, é 1. O b é 3 e o c é menos 8. Olha outro exemplo aqui, 3x² menos 4x mais 15 igual a zero. É outro exemplo de equação de segundo grau. No caso aqui o a é 3, o b é menos 4 e o c é 15. E um terceiro exemplo aqui. Olha só, as equações, elas podem ser completas ou incompletas, tá? Tem dois tipos de equações de segundo grau incompletas, dois casos. Então, quando faltar o termo c, quando o c for zero, a equação vai ficar nesse formato aqui, ax² mais bx igual a zero. Se faltar o termo bx, se o b for zero, aí ela vai ficar nesse tipo aqui, ax² mais c igual a zero. Então, como que a gente resolve a equação do segundo grau quando ela for incompleta? Então, o primeiro caso, quando c for zero, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, x² mais 3x igual a zero. Como que eu resolvo esse tipo de equação faltando o termo c? Nesse caso, a gente vai colocar o fator comum em evidência. Então, o que é fator comum? É o fator que repete. No caso aqui, o fator comum é o x. Então, eu vou colocar ele em evidência. Vou colocar ele aqui multiplicando. Aí, eu vou abrir um parênteses aqui, e vou pegar cada termo, dividir pelo fator que eu coloquei em evidência. X² dividido por x dá x. 3x dividido por x dá 3. Então, essa forma aqui, de produto é chamada forma fatorada, tá? X que multiplica x mais 3. Se você multiplicar x vezes x, volta lá na expressão anterior, x vezes 3, 3x. É outra maneira de expressar a equação. Isso aqui é para a gente solucionar a equação. Quando você tem uma multiplicação que dá resultado zero, um dos fatores tem que ser nulo. Só que eu não sei qual que é o fator nulo, então eu vou supor que esse primeiro seja igual a zero. Aí eu já vou encontrar uma solução para a equação. Então, eu vou chamar de x'. Então, x' é igual a zero. E o outro fator é x mais 3. Eu vou igualar a zero também. Aí eu formei uma equação de primeiro grau aqui, Para achar o valor de x é só passar o 3 para cá, mudando o sinal. Então, vai ficar menos 3. Então, a solução dessa equação é menos 3 ou 0, Tem duas raízes, tá? Se você pegar o menos 3 e substituir aqui, no lugar de x, vai zerar a equação. Se você pegar o 0 e substituir aqui, também vai zerar. Então, a solução dessa equação é menos 3 e 0. Um exemplo agora de como resolver uma equação segundo grau faltando o termo b, quando b for 0. Então, x² menos 81 igual a 0. Nesse caso, o que eu tenho que fazer?
isolar a incógnita, tá? Aí extrair a raiz quadrada. Isolar é deixar o x aqui, ó, desse lado sozinho, e passar o menos 81 para lá, que vai ficar mais 81. Quando você tem aqui uma igualdade, né, ó, nesse formato aqui, eu posso extrair a raiz quadrada membro a membro da equação, que não vai alterar a equação. Raiz de x ao quadrado é x, e raiz quadrada de 81 é mais ou menos, ou seja, 9 ou menos 9. Tá? Então, a solução da equação vai ser uma dessas duas raízes aqui, ó. Se você substituir aqui por 9, vai ficar 9 ao quadrado. 9 vezes 9, 81. 81 menos 81 dá zero, tá? Raiz da equação é o valor, né, que você atribui aqui à variável. Fazendo os cálculos, vai zerar a equação. Isso que é a raiz da equação. Bom, e para resolver a equação quando ela for completa? Né? A equação do segundo grau completa. Então, ela tem o A, tem o B, tem o C. Nesse caso, eu tenho que usar uma fórmula. Então, eu tenho aqui alguns exemplos de equações completas, com o A, o B e o C. Então, vamos ver o que a gente tem que fazer. Para resolver as equações, primeiro eu tenho que identificar o valor de A, de B e de C. E depois aplicar a fórmula de Bhaskara, né? Aquela fórmula lá, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Que pode ser substituída por uma letra grega chamada de delta, né? Então, isso aqui, o delta vale b ao quadrado menos 4ac, tá? Ó, com relação à equação do segundo grau completa, né, eu tenho três situações a considerar. Ó. Se o delta for maior que zero, ela vai ter duas raízes diferentes. Se o delta for zero, na hora de resolver a equação lá, chegar no delta igual a zero, as raízes vão ser iguais, reais iguais. E se o delta for negativo, não vai ter solução à equação. Então, a gente vai ver aí um exemplo como que resolve. Então, aqui eu tenho x ao quadrado menos 12x mais 35 igual a zero. Primeiro passo é você identificar o valor de A, de B e de C. Se você, né, não fizer isso aqui corretamente, você vai errar tudo em seguida. Então, o A é o número que está aqui na frente do x ao quadrado, quando não tem é 1. O B é esse número aqui, que está junto com o x, acompanha o x, então é menos 12. E o C é o termo independente, que não tem letra, então é 35. Então, vamos usar o delta, né, que é aquela fórmula que eu falei lá anteriormente. Quanto que vale o delta? B2 menos 4 vezes A vezes C. Então, essa fórmula aqui a gente precisa memorizar. O que eu tenho que fazer? No lugar das letras, colocar os números e fazer os cálculos, né? É um valor numérico. O B vale menos 12, então vai ser menos 12 ao quadrado. O A vale 1, então vou substituir aqui por 1. E o C vale 35. Então, ó, menos 12 ao quadrado é 12 vezes 12, dá 144. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 35 dá menos 140. 144 menos 140 dá 4. Bom, próximo passo. Agora eu vou usar essa fórmula aqui, ó, menos b mais ou menos raiz de delta. Essa fórmula, ela vai ser dividida em duas. Então, eu vou chamar uma de x' e depois x duas linhas. X', né, vai ser menos b, o b vale menos 12. Então, ó, menos 12, mais ou menos o delta, raiz de delta. O delta é 4, então você coloca o 4 aqui. Então, ó, negativo e negativo dá positivo. Raiz de 4, né, ó, vai ser 2. Então, a primeira solução, 12 mais 2 dá 14, dividido por 2 dá 7. Aí depois você muda o sinal aqui, ó, vai fazer para menos. 12 menos 2, 10, dividido por 2, 5. Então, a solução dessa equação é 5 ou 7. São as raízes da equação. Então, ó, o delta deu 4. Se o delta é positivo, lá atrás, né, voltando ali, ó, quando o delta é maior que zero, as raízes são o quê? Diferentes, tá? Então, eu rachei 5 e 7. São diferentes as raízes.
Outro exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, apareceu denominadores. Quando acontecer isso, tem que tirar o MMC. O MMC de 2 e 3, para a gente eliminar esse denominador aqui, ó. Qual que é o menor número que é divisível por 2 e por 3? É o 6. Então, você coloca 6 em todos os denominadores aqui. Aqui não tem nada, é 1. Então, ó, colocou 6, 6 e 6. Aí você vai dividir. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x ao quadrado, né? Ó, vai multiplicar. 6 dividido por 3 dá 2. 2 que multiplica a expressão que está lá em cima. Então, você usa um parênteses. Depois você volta e vai fazer a multiplicação. 6 dividido por 1 que está aqui embaixo é 6 vezes 2x, tá? Essa equação aqui, ó, ela não está na forma reduzida. Forma reduzida é essa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Por isso que eu estou preparando essa equação para colocar na forma reduzida. Então, ó, 3 vezes x ao quadrado dá 3x ao quadrado. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 12 dá 24, né? Depois, juntando aqui os termos semelhantes, eu vou chegar nessa equação aqui, ó. Então, essa é a forma reduzida dela. Então, a partir daqui, ó, aí que eu vou usar a fórmula do delta, tá? Então, primeiro eu dei uma preparada nela para transformar na forma reduzida. Aqui o A vale 3, o B vale menos 14 e o C vale menos 24. Vou usar agora a fórmula do delta, B2 menos 4AC. O B vale menos 14, então menos 14 ao quadrado vai dar 14 vezes 14, 196. Menos 4. A significa vezes A, então é vezes 3. E C é menos 24, vezes menos 24. Multiplicando aqui, ó, negativo, negativo, positivo. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 24, 288. Somando dá 484, tá? Aí eu vou lá na fórmula, né, de Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. E substitui o B. O B da equação é menos 14, ó. Mas tem um menos aqui, ó. Então é menos e menos. Menos e menos dá mais, né? Negativo vezes negativo. Raiz quadrada desse número aqui, ó. Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo dá 484? É o 22. 22 vezes 22 dá 484. Então, eu tenho essa expressão, 14 mais ou menos 22 dividido por 6. Então, eu vou separar em duas expressões, uma para mais e outra para menos. Então, 14 mais 22, somando, dividido por 6 dá 6, né? Porque aqui vai dar 36, dividido por 6 dá 6. Depois, 14 menos 22, né? Subtrai, depois simplifica, vai dar menos 4 terços. Então, ó, nessa equação, o delta é positivo também. As raízes são diferentes. Então, a solução é menos 14 terços e 6. Tá? Então, lá na apostila, no começo, ele fala, né, da revisão, um pouquinho da equação. Aí, agora, vocês vão tentar resolver as equações que estão lá na apostila, antes da gente dar continuidade.